Romanos capítulo 8. Essa semana foi uma semana onde as minhas orações mudaram porque eu vi muita coisa errada nesse país, e eu não vi só nos governantes. Eu vi muita coisa errada nesse país e eu vi no povo. E agora eu vi muita coisa errada nesse país e vi no povo, chamado povo de Deus. O povo de Deus parece que não estava entendendo o recado do Senhor. Nós passamos um traço de limitação em ter coisas essa semana, de poder comprar coisas. Foi só um traço, não chega a ser nenhuma pontuação. E eu vi homens que se dizem cristãos, mulheres que se dizem cristãs, quase entrando ao desespero. Ao desespero por falta de gasolina, ao desespero com medo da comida acabar, ao desespero com medo dos filhos não terem escola para ir. E eu me frustrei muito nisso. Parece que isso jogou um balde de água fria no meu coração essa semana. E é interessante que eu vi o empenho das pessoas em pegar uma fila para comprar uma gasolina cara, mas eu notei que não aumentou a frequência de oração aqui pela manhã, mesmo em feriado. Mesmo em feriado. Porque feriado, sem gasolina, poderia estar aqui, né? Mas não estava. Talvez estão orando em casa até com mais intensidade, Deus abençoe por isso. Mas eu não tenho notado um povo de Deus preparado sequer para passar por uma mínima tribulação. Quando Paulo diz que aquela tribulação que eles estavam passando produzia neles eterno peso de glória. Eu não sei se houver uma tribulação sobre essa igreja, se nós podemos declarar que será eterno peso de glória para nós. E nós talvez não vamos poder chamar de leve e momentânea tribulação, porque o que Paulo passou, o que Tiago passou, o que Timóteo passou, o que Estevão passou, eles chamam de leve e momentânea tribulação. E nós, como nós poderíamos chamar essa pequena semana? Uma semana onde os corações estavam desesperados. E eu quero trazer uma mensagem para você que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 1. Talvez a maioria da igreja não conhece esse versículo. Talvez decorou esse versículo, mas não conhece esse versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós não temos entendido, Senhor Deus, nada do teu evangelho, Senhor Deus. Essa semana, Senhor Deus, eu vi lares, denominados lares cristãos, em desespero, Senhor Deus. Eu vi homens e mulheres com medo, Senhor Deus, de não ter coisas, Senhor Deus. Eu vi homens e mulheres quase que negando a fé, porque houve abstinência de algum alimento ou de algum bem de consumo, Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero declarar que nós precisamos do teu perdão. Nós como igreja, Senhor Deus, chamamos a nós mesmos de igreja do Senhor. Mas eu tenho dúvidas se é que somos essa igreja, Senhor Deus. Nós temos negado a nossa fé quando estamos preocupados com o dia de amanhã. Quando estamos preocupados com falta de coisas, sabendo que irmãos nossos estão perecendo por pregar o evangelho. Irmãos nossos não têm certeza se vão comer, não é amanhã, mas daqui a 3 ou 4 dias, estão firmes pregando o evangelho da graça. E nós, Senhor Deus, temos desonrado esse evangelho da graça, porque temos confiado tanto nessas coisas, Senhor Deus, que não podemos suportar viver sem elas, Senhor Deus. Senhor Deus, nos perdoa, porque não éramos para suportar viver sem Cristo Jesus. Não era para suportar viver sem a tua palavra, sem vida de oração, sem vida de santidade. Mas tudo isso nós estamos suportando, Senhor Deus. Menos coisas, Senhor Deus. Isso tem mexido com a tua igreja, Senhor Deus. Perdoa essa igreja, frágil, fraca, cambaleante. Perdoa essa igreja. Nós somos essa igreja, Senhor Deus. E nós não temos honrado o Senhor.
O Evangelho da Graça não mexeu com o nosso coração a tal ponto de ser o mais especial para as nossas vidas, a tal ponto de ser o maior mistério que Deus tem para o homem. Nós temos negado a nossa fé, Senhor Deus. As nossas atitudes e os nossos pensamentos e as nossas palavras têm comprovado isso, Senhor Deus. A nossa omissão tem feito disso uma verdade, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nos traz da Tua palavra hoje. Trata os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Todo evangélico, todo cristão, todo crente conhece esse versículo. Mas conhece de cor. Sabe repeti-lo. Mas um papagaio repete um versículo, é só ensinar ele. Um papagaio talvez possa repetir esse versículo com mais autoridade que a maioria dos evangélicos de hoje. Isso é terrível, isso é tragédia. Nós estamos vivendo como ímpios, nós estamos vivendo como pagãos. Nós autodenominamos a nós mesmos de cristãos, mas ninguém tem visto Cristo através das nossas vidas. As pessoas que convivem conosco não têm falado, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, porque nós temos vivido de uma maneira, que as pessoas notam que a nossa confiança não está extremamente no Deus, que todas as coisas pode, porque nós pregamos isso a eles. E nós temos vivido totalmente preocupados com o dia de amanhã. As pessoas estão no Facebook questionando a política, pedindo ditadura militar. É que não viveram, por isso que estão pedindo essa bobagem. Estão pedindo tanto de coisa, mas não estão tendo vida de oração. Os joelhos dobrados, um coração quebrantado pode mudar o projeto de Deus. Pode mudar uma sentença de Deus. Ezequias, ele não podia fazer nada porque ele estava enfermo, mas diz a palavra que ele olhou para a parede, mesmo deitado, chorou e disse: Senhor, teu servo tem andado nos teus caminhos e tem feito a tua vontade. Diz a palavra que ele chorou muitíssimo. E o Senhor então manda Isaías retornar. Vai e diz a teu servo: vi as tuas lágrimas, escutei o seu clamor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nós não estamos orando porque nós não confiamos no Deus que nós dizemos que todas as coisas pode. Nós não estamos orando porque nós não entendemos a salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos orando porque nós preferimos comida do que o pão que desce do céu. Nós não estamos submissos à vontade de Deus porque talvez nem o conhecemos. Esse é o retrato da igreja de hoje. A igreja que marcha para Jesus. A igreja que coloca político nos seus púlpitos. A igreja que o homem que defende o Brasil já tem 2 ou 3 casamentos e talvez partindo para o 4º. Essa igreja, se é que nós podemos chamá-la assim. Irmãos, a palavra do Senhor nos dá uma bênção aqui. Nenhuma condenação há. Mas há uma condição para não haver condenação. É estar em Cristo. E a pergunta é: você está em Cristo? Ai, eu sou evangélico, isso não quer dizer nada. Ai, eu já fiz a oração do pecador, isso não quer dizer nada. Ai, o pastor falou que eu sou crente, isso não quer dizer nada. Quer dizer, se Deus olhando para você, Ele vê sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, estar em Cristo. O que significa isso para você? É colocar uma camisetinha, Deus é fiel? É colocar no seu carro o Salmo 23? É ter uma Bíblia e vir o domingo à escola bíblica, o culto à noite, isso aí para você estar em Cristo? O que é estar em Cristo para você? A primeira coisa que eu quero deixar marcado: estar em Cristo é identificar-me com Cristo. Todos aqueles que foram batizados em Cristo, isso significa identificação com Cristo. Profunda identificação com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo a sua morte. Somos então na conversão verdadeira, batizados na família de Deus. Meus irmãos, será que nós entendemos isso? Será que isso já ocorreu na sua vida? Será que de fato você entende o que é isso? É uma nova identidade. É uma nova forma de viver.
é um novo modelo de vida. Por quê? Porque a sua fé foi colocada totalmente em Cristo Jesus. Meus irmãos, será que nós estamos com a fé totalmente em Cristo Jesus? Será que Cristo Jesus é a nossa suficiência? Será que Cristo Jesus é tudo aquilo que nós temos realmente? Ou será que as coisas desse mundo têm tomado o nosso tempo, têm atraído o nosso coração, têm lançado artimanhas sobre a nossa vida e laços sobre a nossa vida e têm nos roubado da presença do Senhor? Porque se nós temos Cristo como o melhor, o primeiro no nosso coração, por que a nossa vida tem sido tão medíocre? Por que o nosso testemunho tem sido tão frágil? Por que as nossas palavras não há nelas graça, convicção e certeza de que Deus é real para nós? Você já está identificado em Cristo? Você já foi batizado em Cristo Jesus? Gálatas 3, ele dá uma palavra muito forte para nós. Eu quero tomar a liberdade de abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, nada pode nos interessar. Se Cristo é o centro das nossas vidas, nós estamos seguros nele. Nós estamos confiados nele. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Meus irmãos, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Cristo Jesus em nós. Não há outra forma. Não há outra forma de nós caminharmos por essa vida, por esse período curto de vida. Se Cristo não for visto em nós, se as pessoas não enxergarem que Deus controla a nossa vida, que Deus governa o nosso coração, que Deus governa os nossos desejos e os nossos sonhos, não há como bater no peito e falar: eu sou cristão, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Você já se revestiu de Deus. Dessa arte não pode haver judeu, não grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não interessa de onde você veio, não interessa o que você fez na sua vida lá atrás, não interessa qual que é a sua genealogia aqui, interessa se você foi batizado em Cristo Jesus. Se você foi batizado em Cristo Jesus, nós somos um só corpo, e Cristo Jesus é o cabeça desse corpo. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que começar a viver, é isso que nós temos que começar a praticar. A palavra do Senhor diz que se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. As pessoas não podem te conhecer como você era lá atrás. As pessoas têm que olhar para você e falar: como mudou a sua vida, como mudou a sua maneira de expressar, a sua maneira de agir, como mudou, o que aconteceu com você? Você está doente? Alguma coisa mudou em você? Os seus amigos de fazer as coisas erradas, eles têm que olhar para você e falar: não é possível, cara, você não faz mais aquilo? Não, não faço mais aquilo. Agora, se não há diferença em nós, quer dizer que nós não estamos em Cristo e nem somos nova criatura e não estamos identificados com Cristo Jesus. Hoje, quando eu passei no ônibus, eu chamei a galera e falei: eu queria ver essa fila para entrar no templo de adoração, para orar, 7h30 da manhã. Eu tenho certeza aqui que tem irmão que está na cama às 7h30 da manhã, com os olhos grudados, mas não levanta para orar. E é para você que eu estou falando agora. Vai te converter. Vai te converter. Meus irmãos, estar debaixo da perfeita justiça de Deus em Cristo
Você precisa entender que você não pode se salvar, que você não pode ser declarado justo, a não ser que você esteja debaixo da perfeita justiça de Cristo Jesus, que Ele conquistou na cruz do Calvário. Eu preciso falar para você, o pecado precisa ser pago. Não é assim, Deus perdoou e acabou. Esse pecado ele tem que ser pago. E o pecado do crente foi pago em Cristo Jesus. O pecado não pode ficar sem ser punido. Muitas pessoas pensam, agora eu me converti, o pecado meu foi lançado no mar do esquecimento e acabou, e acabou, e acabou. Sim, Deus não se lembra dele, é a Bíblia. Mas ele foi pago. E foi pago num alto preço. Nem com prata, nem com ouro, mas pelo precioso sangue carmesim de Jesus. Na cruz do Calvário. Se você entender que a justiça de Deus está sobre a sua vida, se é que está, você não vai conseguir mais viver uma vida meio crente. Quando você entender o sacrifício de Jesus, você não vai conseguir levar a vida que você leva, sem olhar para a cruz do Calvário e ser grato em todos os instantes da sua vida. Não há como esquecermos de Jesus Cristo durante o nosso dia todo tumultuado. Se nós estamos em Cristo realmente, se nós entendemos que Cristo pagou o preço do pecado de todo aquele que crê, ou todo aquele que creu e crerá um dia, nós não conseguimos ter um dia à parte das coisas de Deus. Nós não conseguiríamos ter um dia longe, com a nossa mente longe da palavra de Deus. Nós não conseguiremos começar um dia saindo para a luta sem nos prostrar diante do Senhor e sem investir um tempo de oração. Deus se satisfez ao esmagar o seu Filho santo e poderoso para que eu e você tivéssemos vida. Será que isso não mexe com você? Será que isso não mexe nas entranhas do seu coração? Porque nós temos facilidade de ficar na fila do combustível a R$6, mas não temos facilidade de nos prostrar num banco desse e falar, eu quero ficar quietinho aqui e quero orar por um tempo. Nós temos facilidade de ter um cartão de crédito, de ir no supermercado, encher 1 ou 2 carrinhos, com medo de faltar alimento, mas nós não temos medo de que nos falte o alimento espiritual. Essa é a geração crente 2018. Essa é a geração. Arrepia, pula, dá cambalhota, mas não ama a palavra de Deus. Não tem desejo nem fome de Deus. Não se dobra diante de Deus. Não confessa os seus pecados todos os dias. Não se arrepende todos os dias. Essa é a geração que nós conseguimos identificar. Jesus Cristo foi moído e o Pai agradou em moê-lo. Isso deveria fazer com que nós chorássemos. Isso deveria fazer com que nós fôssemos eternamente gratos. Mas isso não tem nem mexido conosco. Domingo de ceia, primeiro domingo do mês, é um domingo facultativo. Eu acho que eu vou na ceia, eu acho que eu vou. Ô pastor, põe mais um copinho que eu acho que eu vou, tá? Pastor Zé, talvez eu vá. Não sei se eu vou. Trazer a memória. Tão glorioso o sacrifício. Momento de celebrar Cristo Jesus. Parece que é ponto facultativo para os crentes de hoje. Isso não faz nada diferente para mim faz toda a diferença. Porque é o tempo que eu trago à memória o sacrifício tão lindo, tão eficaz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Eu preciso aceitar o sacrifício como pagamento do meu pecado. Meus irmãos, as pessoas estão querendo pagar o seu próprio pecado. Mas eu quero dizer para você que seu escrito de dívida é impagável. Não há como pagar. A não ser que Cristo pague para você.
Não há como você fazer uma penitência para que isso seja zerado. Não adianta você chicotear você mesmo com lâminas na ponta do chicote, para que você afaste de você a ira de Deus. Não há como você fazer obras de caridade para que o Senhor então lhe perdoe e ache que você é bom, porque você não é bom, eu não sou bom. Bom é Cristo Jesus, bom é Deus. Não há como você fazer abstinência. Olha, Deus, meu Jesusinho, ainda chama de Jesusinho. Olha, eu vou parar de fumar, eu ainda vou na igreja, mas eu gosto de um cigarrinho, eu gosto de molhar a presa toda sexta-feira, rebater a poeira, eu gosto de olhar uma pornografia na internet, eu gosto de jogar uns baralhinhos da vida, eu gosto de fazer uma fezinha na loto. Senhor Deus, eu vou parar tudo isso porque eu quero a salvação. Não vai resolver o teu problema. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para Cristo e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Não há como você melhorar o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeito. Não há como você ampliar o sacrifício de Jesus Cristo, não. Então lhe resta entender que você é caído e depravado, e precisa dessa misericórdia, desse perdão. Resta você olhar para Cristo e olhar para dentro do seu coração, e entender que na cruz Cristo pagou os pecados, e todos os pecados dos que creram e crerão serão cancelados somente na cruz do Calvário. Eu e você não podemos nada, eu e você não somos nada. Sabe o que nós somos? Sem a conversão, inimigos de Deus. Inimigos de Deus, aguardando a sua ira ser derramada sobre nós. Meus irmãos, o que acontece com a igreja? Nós não podemos mais dizer sobre os pecados, sobre arrependimento, sobre sacrifício de Cristo, sobre justificação em Cristo, porque a igreja quer um outro assunto. Que outro assunto você quer? Só esse assunto pode te levar da condenação? Só esse assunto pode te conduzir em santidade? Não há como reverter a condenação, não há por mérito humano, só pelo mérito de Cristo Jesus. Então nós precisamos é dele. E é interessante que as pessoas não têm amado a palavra de Deus, e a única que pode libertar um homem é justamente a palavra de Deus. O Senhor Deus nos amou. O Senhor Deus não precisava nos amar. Nós pecamos. Nós somos imundos aos olhos de um Deus puro e santo. Meu irmão, olha para você. E nesse momento eu estou olhando para dentro do meu coração. Imundo. Maquina o mal. Pensa as coisas erradas. Fala coisas erradas. Age da maneira errada. Omite de fazer aquilo que Deus fez, natureza caída e depravada. Então eu preciso de um socorro, eu preciso da cura para isso, e eu entendo que o meu estado é esse, então eu preciso de Cristo Jesus. Então eu olho para a cruz, e me submeto a Cristo Jesus. Mas como eu conseguirei uma fé para olhar para a cruz? Através da palavra. Não é através das 7 semanas, das 7 sexta-feira, não sei o quê, das 7 quarta-feira, não sei o quê, não é. É através da palavra. É através dessa vigorosa palavra, que para os homens é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É através dessa palavra que ela vem para nos corrigir, vem para entrar nas nossas entranhas e mexer no nosso ego, mas que produz salvação. Mas que para a maioria é pedra de tropeço. Cristo Jesus é pedra de tropeço para a maioria dos homens. Se você for perguntar, ou dentro de uma igreja ou fora, quem que vai para o céu, todos dirão que vão para o céu. Mas a palavra nos diz diferente, a maioria vão para o inferno.
Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Então já há uma profecia aqui bíblica: a maioria não terá Jesus como Senhor. E eu não olho para fora, eu digo para dentro da igreja. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. E ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Quem que diz Senhor, Senhor? Os que conhecem, que já tiveram um contato com a palavra, os que passaram por dentro de uma denominação, os que se julgam crentes no Senhor Jesus. Agora, eu não consigo pelas minhas obras, pela minha abstinência de coisas, alcançar a salvação. Mas a salvação faz com que eu abandone o pecado, abandone essas coisas que eu citei. Por que eu não bebo mais? Porque Cristo me lavou. E Ele é a minha alegria. A bebida não me traz alegria, mas Cristo me traz alegria. Por que eu não pratico os pecados que a Bíblia diz? Porque eu amo a Cristo Jesus. E quando eu peco, eu me arrependo, porque o Espírito Santo me traz à memória que isso está errado. E eu me dobro diante do Senhor e me arrependo em lágrimas. Agora olha que maravilha, Deus nos declara justos em Cristo Jesus. Nós estamos então debaixo da justiça de Cristo. Nós agora somos legalmente declarados justos, não porque somos bons, mas porque Cristo satisfez a justiça de Deus. Que maravilha! Que maravilha, alguém perfeito morrendo em nosso lugar e dando a vida para que nós pudéssemos ter uma vida. Vocês notam que não há amor maior que esse. E você pode buscar amor e prazer em todas as coisas desse mundo. Jamais encontrará um amor e um prazer como pode ser obtido em Cristo Jesus. As pessoas precisam entender que podem nos faltar coisas, como faltaram essa semana aqui no Brasil, mas não pode faltar para um cristão, é a palavra, é a oração, é o desejo de santidade, é o desejo de se quebrantar na presença do Senhor. Nós precisamos disso. Nós estamos debaixo da justiça de Cristo, e Deus não vê as nossas imperfeições. Por quê? Porque Cristo pagou. Será que isso é motivo para nós termos uma vida melhor aos pés do Senhor? Será que isso é motivo para que a nossa intensidade, nosso vigor de buscar a Deus seja mais do que nós temos feito? Até quando? Até quando nós vamos bater no peito e falar somos cristãos e ter uma vida na mesmice desse mundo? Com as necessidades em primeiro lugar para esse mundo. Eu sei que você precisa de se alimentar. Eu sei que você precisa se locomover. Mas antes de tudo isso, você precisa de Cristo Jesus. E se as outras coisas lhe faltarem, não deixe de faltar Cristo Jesus. E para eu ter Cristo Jesus, eu preciso aumentar a intensidade. A nova criatura, ela nasce, porque Cristo Jesus morre. E agora a vida de Cristo Jesus é a nossa vida. A nova criatura, ela não tem mais aquelas coisas do passado, porque aquilo ficou para trás e tudo se faz novo. Cristo Jesus é o nosso desejo. Cristo Jesus é a nossa visão agora. Os projetos de Cristo Jesus, eles devem permear os nossos corações e devem satisfazer, e devem nos satisfazer por completo. Meus irmãos, eu queria dizer para você, depois de você ler Romanos 1, você teria vergonha de ir para uma fila de abastecimento de um posto sem ter orado pela manhã? Você tem vergonha de ir para a fila de abastecimento de combustível de um posto sem ter lido a palavra de Deus? Ou será que continua a mesma coisa? Eu quero ir na primeira parte desse texto. Olha o presente para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação
É um presente de Deus, é um favor imerecido de Deus, é a graça dele, que vem liberada do trono de Deus sobre a sua vida, sobre aquele que é salvo verdadeiramente. Nós precisamos tomar uma posição no reino espiritual. Ou nós nos submetemos a Cristo Jesus, ou é melhor que você aproveite o melhor desse mundo, faça tudo que a sua carne quer, faça tudo que o seu coração deseja, aproveite tudo, peque deliberadamente, porque vai ser o melhor prazer que você vai ter, vai ser o prazer do pecado, e depois uma vida na eternidade, apartado de Deus, por todo sempre, um coração rebelde por todo sempre a Deus. Temos a garantia da vida eterna somente em Cristo. Há uma esperança, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é salvação. Meus irmãos, se crêssemos no vigor dessa promessa, a nossa vida prática seria totalmente diferente. Nós seríamos entusiasmados, não com coisas, mas com Cristo. Nós estaríamos alegres, não com coisas, mas com Cristo. Nós estaríamos cheios de esperança, como diz a palavra, naquela ardente expectativa. Isso quer dizer, aquela pessoa que espera na ponta dos pés a volta do Senhor Jesus, ou algo muito bom para a sua vida. Nós temos esperado, mas esperado o quê? Nós vivemos uma vida sem oração, sem santificação, sem palavra, e ainda dizemos, volta logo Jeová, como se fosse assim, volta logo Jeová, que eu estou com vontade de ir para o inferno mais rápido, quero uma queimadinha de leve. Porque o desejo de um coração por Deus, ele faz com que essas coisas que nós estamos passando se tornem nada. Porque os nossos olhos estão fixos naquele que nos promete que nenhuma condenação há. Meus irmãos, eu e você não tínhamos como pagar, Jesus pagou. Eu e você não tínhamos como nos justificar, Jesus nos justificou. Agora você está livre se você está em Cristo Jesus. Você está livre. As algemas do inferno foram arrancadas de você. E você pode viver essa alegria, desfrutar uma vida cheia de esperança na garantia que Cristo nos dá. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos agora ressuscitados dos mortos. Porque é isso que nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais ter a esperança nesse mundo, mas em Cristo. As coisas desse mundo já não nos atraem mais, porque o Espírito Santo tem enchido o nosso coração de uma tal maneira que as nossas vidas estão totalmente voltadas e a nossa atenção está voltada para Ele. Invoque a presença do Senhor no seu coração. Leia a palavra com bastante cuidado. Leia a palavra suplicando para que o Senhor te revele as coisas mais profundas da Escritura para o seu coração. E esse seu coração vai ser tão cheio de Deus e da sua palavra, que você não vai ter tempo de olhar para as coisas que Deus não se agrada. Nenhuma condenação quer dizer, você vai pisar nas ruas de ouro. Nenhuma condenação quer dizer, não haverá lágrimas nos seus olhos na eternidade. Nenhuma condenação quer dizer, você não vai passar por essa luta de corrupção que o nosso país passa. Nenhuma condenação quer dizer, você estará livre do câncer para sempre. Você está livre da traição para sempre. Você vai estar livre das decepções para sempre. Nenhuma condenação há, quer dizer que você agora é livre em Cristo Jesus. E você tem a garantia, diz a palavra em João 4, não vos entristeçais. Aonde eu vou, eu quero que vocês estejam.
há muitas moradas. Eu irei preparar-vos lugar. O seu Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele lhe garantiu tantas coisas. Por que você não se agarra a essas promessas? Ou melhor, por que você não se agarra a esse Cristo e tem uma vida totalmente voltada para Ele? As pessoas agora estão preocupadas se semana que vem vai ter racionamento. Eu estou preocupado se semana que vem nós vamos ajoelhar e orar ao Senhor. As pessoas estão preocupadas se semana que vem vai ter greve de novo e não vai chegar alimento. Eu estou preocupado se amanhã nós vamos nos alimentar dessa palavra e ter prazer nela. As pessoas estão preocupadas se semana que vem nós vamos poder andar de carro. E eu estou preocupado se semana que vem nós vamos poder andar como Cristo anda. Eu não sei o que passa com a igreja. Eu não sei qual que é o desejo da igreja. Eu tenho orado por essa igreja todos os dias. Eu vejo os irmãos aqui quando a igreja está vazia. Parece que traz a memória, Deus vai trazendo a memória. Eu sei mais ou menos onde cada irmão se assenta. Cada família representada se assenta. E a minha súplica é, Senhor, transforma esse povo para ser um povo que ama somente a Tua palavra. Que esse povo jamais te negue. Que esse povo tenha tanta convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, que eles possam ter uma vida totalmente submissas a Cristo Jesus. Eu quero assumir para você, eu não tenho coragem de entrar numa fila para abastecer um carro. Eu não tenho coragem. Eu acho isso terrível. Mas não é que eu sou mais santo do que vocês. É que a minha paciência ainda está pouca. Ela precisa ser melhorada e ampliada. Mas eu preciso ter coragem de ficar mais tempo aos pés do Senhor. Eu preciso ter coragem de me dobrar mais aos pés do Senhor. E eu também não tenho tido a coragem suficiente para isso. Peço perdão ao Senhor e à igreja. Eu preciso me dobrar mais diante do Senhor. E você? O que falta para você, meu irmão? A promessa para você, por uma eternidade. A promessa do cuidado de Deus enquanto você viver. Ele vai te levar, Ele vai te conduzir, Ele vai te manter santo aqui. No meio de um povo corrompido, Ele vai te manter santo. Para isso, basta que você se entregue ao seu governo, que você coloque toda a sua confiança e toda a esperança somente em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conduzir o seu coração diretamente para Ele e totalmente para Ele, no nome de Jesus. Amém.